Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento Sua Excelência, a eminente presidente ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento o eminente relator Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento os demais magistrados, cumprimento os senhores advogados e procuradores e procuradoras que ocuparam a tribuna, as senhoras servidoras e a todos que nos acompanham virtualmente. Senhora presidente, as ações diretas de inconstitucionalidade e ordem de julgamento impugnam dispositivos da Lei 13.964, de 19, que alteram o Código de Processo Penal, especialmente instituindo o juiz das garantias. O tema é de grande encorajamento e envolve diversas questões. Nessa oportunidade, o Ministério Público se concentrará nos principais pontos que dizem respeito à atuação do órgão no sistema acusatório constitucional, reiterando quanto aos demais pontos o parecer juntado aos autos. O pacote anticrime promove alterações na legislação penal brasileira, especialmente no que diz respeito ao modelo acusatório de processo penal, por meio de normas de natureza funcional e principiológica, direcionadas à readequação dos papéis do juiz e do Ministério Público no processo penal. Com o advento da Constituição de 88, o processo penal fez clara opção pelo sistema penal acusatório, caracterizado pela separação entre as funções instrutória, acusatória e decisória, não se permitindo ao mesmo órgão acumular as funções de investigar, acusar e de julgar. Seguindo as linhas diretivas do sistema acusatório, o poder de punir é de ser precedido da apuração adequada dos fatos, da formação da opinião delicti pelo órgão acusador, do contraponto da defesa e dos julgamentos por um juiz que, para se manter imparcial, além de alheios às atividades de investigação e de acusação, não procede ex officio, mas por provocação, conforme o princípio da inércia da jurisdição. Ao Ministério Público, a Constituição determina a titularidade ativa da ação penal pública, o controle externo da atividade policial, a requisição da instauração de inquéritos policiais e a realização de diligências investigatórias. Amparado nesta moldura constitucional, esta Suprema Corte Constitucional, no julgamento da DI 1570, afirmou que, abro aspas, a atividade de investigação criminal é de todo incompatível com a judicatura, fecho aspas, motivo pela qual pronunciou a inconstitucionalidade dos envolvimentos de magistrados em busca e apreensões então previstas na antiga Lei de Organizações Criminosas. Reconheceu, ademais, no julgamento do plenário do RE 593.727 de Minas Gerais, os poderes de investigação do Ministério Público. No particular, as normas do artigo 3º-A ao 3º-F do Código de Processo Penal, apresentados na redação pela lei sub-examine, instituiu a figura do juiz de garantias, cuja disciplina normativa acentuou a decisão entre a fase pré-processual e a fase processual da persecutio criminis, impondo em cada uma delas a atuação de magistrados distintos. Nos termos do artigo 3º-C, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, o juiz das garantias atua até o recebimento da denúncia ou da queixa, a partir da qual as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. A designação de órgãos judiciais distintos para atuar em diferentes etapas do processo penal é, data vênia, compatível com o sistema de proteção de direitos e garantias fundamentais, não havendo inconstitucionalidade formal o material que ele possa atribuir. O Instituto do Juiz das Garantias tem, como se pode constatar na leitura do artigo 3º-B, seu campo de atuação restrita à proteção dos direitos fundamentais da pessoa contra quem se volta a persecutio criminis, e é notadamente uma das espécies do que José Frederico Marques denominava processos penais não condenatórios, vale dizer, o processo penal cautelar. Assim, a lei que estabelece o juiz de garantias versa temática processual, conferindo ao processo penal feição mais protetiva aos direitos fundamentais do investigado e do acusado, não se podendo taxá-lo data vênia de invadir a autonomia do Poder Judiciário, mercê do impacto natural na organização judiciária da competência de cada tribunal. Não se depara, no particular, portanto, com inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Entretanto, como ressalvado no erudito parecer do professor Carlos Mário Veloso,
haveria algumas dificuldades da inconstitucionalidade, em especial do cumprimento do prazo de 30 dias para aplicação da lei do juiz de garantias. Esta é uma questão que a Corte haverá de decidir como entender devido à sua aplicação. No nosso entendimento, a União não poderia estender e determinar o rodízio nas comarcas que têm apenas um juiz, pois esse é campo nítido de atuação normativa das leis de organização judiciária no âmbito da competência concorrente para legislar sobre os aspectos concretos em matéria de procedimento. Contudo, há poucos instantes, o eminente procurador do Estado arguiu a possibilidade da constitucionalidade progressiva num prazo razoável para que cada unidade da federação possa adaptar-se à aplicação do juiz de garantias. É uma das soluções possíveis que essa Suprema Corte poderá estabelecer a melhor regra a ser acolhida. A Procuradoria-Geral da República também se associa, pelos fundamentos da ofensa ao princípio da razoabilidade, à conclusão do eminente ex-ministro de sempre, Carlos Veloso, no sentido da inconstitucionalidade do artigo 20 pelo prazo da implementação de 30 dias, que é, evidentemente, exíguo para a administração de uma questão tão crucial, especialmente em estados do Norte, com distâncias abissais e óbices naturais de difícil acesso e que por todos conhecidos. Cumpre ressaltar que existem na lei outros pontos incompatíveis com o sistema acusatório, adotado pela Constituição, que concedeu a imparcialidade da jurisdição e a independência funcional dos membros do Ministério Público, conforme normas dos incisos 4, 8, 9 e 10 do artigo 3º-B do Código de Processo Penal. No entender desta Procuradoria-Geral da República, há uma colidência com a ordem constitucional, havendo de ser extirpadas do ordenamento jurídico. Esses dispositivos conferem ao juiz de garantias as prerrogativas de ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, é o inciso 4. B, prorrogar o prazo de duração do inquérito no investigado preso, inciso 8. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, inciso 9. E D, solicitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação, inciso 10. Já as normas das cláusulas B, D e E do inciso 11 do artigo 3º-B estão a reclamar, data vênia, para que se lhes dê sentido e alcance juridicamente adequado o manejo da técnica da interpretação conforme a Constituição. Segundo essas normas, ao juiz das garantias são conferidas as prerrogativas de dispor sobre os requerimentos de remoção dos sigilos fiscais, bancários, de dados e telefônicos, dispor sobre os requerimentos de acesso a informações sigilosas, dispor sobre os outros meios de obtenção de prova que restringam os direitos fundamentais do investigado. Discrepa do sistema acusatório conceder ao juiz de garantias do exercício ex officio de função que depende de provocação, bem como de outras que, nos termos do nosso processo penal constitucional, devam ser exercidas pelo Ministério Público. O destinatário do inquérito policial é o Ministério Público. A partir do inquérito, o agente ministerial forma sua opinião delicti e, se for o caso, provoca a atuação do Poder Judiciário. Não há sentido, data vênia, informar o juiz sobre a instauração de investigação criminal, pois não compete ao magistrado interferir na condução do procedimento investigativo. É evidente que aqui não se discute em nenhum momento a hipótese do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não se trata aqui disso. Trata, sim, do juiz de garantias e de regras do processo penal em geral. Também não cabe atribuir ao juiz a prática de atos que interfiram no andamento do inquérito, como a prorrogação do prazo de sua duração ou a segurança de seu trancamento. Permitir que o magistrado interfira na condução do inquérito policial viola o sistema acusatório por comprometer a sua imparcialidade, inerente ao juiz natural. Destaco que a investigação criminal é conduzida pela polícia e pelo Ministério Público, instituições vinculadas ao dever de agir em conformidade com a Constituição e as leis. Ao parquê incumbe ainda fazer o controle externo da atividade policial, conforme a Constituição. Registro que essa abordagem tópica do Ministério Público, na lei que trata do juiz de garantias, é feita com a preocupação de preservar as instituições que atuam no sistema de justiça e atua e deve atuar dentro da Constituição e das leis. É evidente que abusos
e que digam respeito à reparação até pela via da reserva de jurisdição, não se questiona, é sempre possível. Qualquer ilegalidade é sempre possível de ser revista pelo Poder Judiciário, e isso não se discute aqui. Mas é importante registrar que o plenário desta Suprema Corte, ao julgar o agravo regimental no inquérito 2913, decidiu, em 1º de março de 2012, que o sistema processual penal acusatório, normalmente na fase pré-processual, deva ser o juiz apenas o magistrado de garantias, mercê da inércia que se exige do judiciário, enquanto ainda não formou a opinião delicti do Ministério Público, fecho aspas. A compreensão desse tentado não implica um total impedimento da atuação do juiz, como já dito nas diligências investigativas. Há reservas de jurisdição. Todavia, o magistrado pode agir excepcionalmente, desde que induzido e para resguardar direitos e garantias constitucionais, especialmente nesses casos que exige a reserva de jurisdição para a garantia de todo o sistema. É isso que nós defendemos, do ponto de vista dessa participação da reserva de jurisdição. Não se pode admitir, contudo, que o juiz pratique os atos alheios à jurisdição e de típica e condução regular do inquérito ou procedimento investigatório. Na mesma linha, destou do sistema acusatório constitucional, permitindo que o juiz requeira documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento de investigação. O destinatário do inquérito, como todos sabem, é o Ministério Público. Cabe-lhes postular ao delegado o que entender pertinente. Eventual abuso do Ministério Público poderá ser corrigido na via judicial, como ocorreu e foi lembrado aqui da tribuna os episódios da antiga Operação Lava Jato. Atribuir esse poder ao juiz equivale a consentir uma ingerência limitada no exercício da atividade de fim dos órgãos de persecução criminal e no curso do processo investigatório, comprometendo-se a imparcialidade da atividade jurisdicional. Ressalto mais uma vez que aqui não se trata da situação excepcional do artigo 43 do Regimento Interno, já validado, inclusive, na DPF 572, em que foi relator o eminente ministro Edson Fachin, julgado em 2020. Quanto às impugnações dos incisos B, D e E do inciso 11 do artigo 3º-B do Código de Processo Penal, que atribui ao juiz de garantia decidir sobre requerimentos de acesso a informações sigilosas e outros meios de transmissão da prova, que restringe direitos fundamentais do investigado, impõe-se uma distinção de hipóteses. A Constituição de 88 não estabeleceu restrições ao sigilo de dados fiscais e bancários à reserva de jurisdição. Bem por isso, a legislação infraconstitucional admite, em determinadas situações, o repasse direto de dados sigilosos aos órgãos de persecução penal. E a Suprema Corte afirmou o entendimento de que o repasse direto de dados sigilosos aos órgãos de persecução penal, tal como previsto no artigo 9º da Lei Complementar 105 de 2001, a Lei do Sigilo Bancário, no artigo 15 da Lei 9.603 de 98, com o COAF, e do artigo 15 da Lei 12.850 de 2013, dos dados cadastrais, é medida proporcional garantidora do dever constitucional de promover a segurança pública. O julgado em que foi relator o ministro Dias Toffoli, de 12 de abril de 2019, no RE 1.055.941 de São Paulo. Assim, os preceitos normativos mencionados hão de ser interpretados no sentido de que a competência do juiz de garantias para decidir sobre requerimentos de acesso a informações sigilosas diz respeito às hipóteses constitucionalmente dispensadas à cláusula de reserva de jurisdição, não impedindo acesso direto pelo Ministério Público dos casos previstos em lei. Essa é a interpretação conforme que se propõe, pedindo vênia a essa Suprema Corte. Estas considerações, com que este Procurador-Geral da República entendeu por bem trazê-la como contribuição para a maior reflexão da Corte, associada a todas as contribuições aqui apresentadas da tribuna, pelo Samit Curi, pelas partes interessadas, remete à nossa compreensão de que as questões são realmente complexas, podem ser superadas em prestígio à máxima efetividade da lei, como ato complexo, que demandou a participação do Congresso Nacional e mesmo do Poder Executivo, e que cabe a essa Corte examinar os aspectos de constitucionalidade, especialmente da matéria processual e de direitos e garantias fundamentais, também ficando a cargo da autonomia constitucional dos tribunais federais e estaduais, a disposição de dispor sobre a organização judiciária para que a lei se cumpra
em toda a sua integralidade. Assim, este procurador reitera o parecer emitido nos autos, a cujos termos remete. Agradeço, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, pela atenção dispensada.